podcast Voz da Cidade está aqui na Superintendência da SUFRAMA. O nosso convidado de hoje é o Superintendente Bosco Saraiva. A gente vai falar sobre os números de 2024 que ultrapassam aí os 200 bilhões de reais no faturamento da Zona Franca de Manaus. Fazer um passeio também pelo histórico da Zona Franca e saber dos planos para 2025 e projetos culturais também aí de futuro aqui da Zona Franca, como por exemplo o Museu da Zona Franca. Quando é que vai sair, hein? Não perde não, é o nosso bate-papo que começa agora aqui no portal Cultura Norte, Voz da Cidade. Bosco Saraiva, mais de um ano, quase 2 anos à frente da SUFRAMA e você vem exibindo números impressionantes. Eu andei dando uma olhadinha no histórico também e vi que lá nos anos 90 a gente conseguiu ter números fantásticos, tanto de faturamento quanto de empregabilidade. De qualquer forma, está tendo uma performance impressionante nesse ano de 2024 que terminou há pouco. Nesse momento que a gente está gravando a entrevista, 10 horas da manhã de segunda-feira, está tendo uma reunião na Granja do Torto, em Brasília, o presidente junto com os ministros, que faz um balanço do que foram esses 2 anos de governo. Os números que a SUFRAMA produziu vão estar nessa reunião. O que você pontuaria assim que vale a pena o ministro mostrar para o presidente? O crescimento da Zona Franca de Manaus, evidente o crescimento nos 2 anos. No ano de 2023, nós tivemos ainda uma certa cautela de crescimento por conta da reforma tributária, na proposta da PEC, que foi votada somente em dezembro. No entanto, em 2024, o volume foi uma coisa fantástica do nosso polo industrial de Manaus. O crescimento do faturamento, que nós devemos fechar, ultrapassando a casa dos 200 bilhões de reais, e a geração de empregos. Apesar da melhoria tecnológica do nosso parque industrial, porque muita indústria está trabalhando e já implantou a indústria 4.0, que é um avanço na automação. Mesmo assim, nós saímos de 110 mil trabalhadores diretos para 116.500. Nos anos 80 a gente chegou a isso? Quer dizer, não, nunca se atingiu esse número. Então, impressiona até mesmo a gente que visita as fábricas permanentemente, semanalmente, a direção da SUFRAMA visita as fábricas. Na época que você foi executivo aqui nos anos 80, havia os montadores e os colaboradores diretos da empresa. Hoje existem os clusters, existem as empresas que produzem, existe toda uma como é que a gente fala, uma diversidade de empresas que abastecem as empresas principais. Mudou um pouco o formato, né? Naquele ano, naquele período, naquela década em que eu trabalhei na fábrica aqui, eu trabalhei em 3 grandes empresas, de 80 a 90. Eu saí em 1990 para ingressar na vida pública. Era um outro polo industrial, porque era um polo de montagem, nós éramos montadores. E naquele período, efetivamente, se iniciava a nacionalização da produção aqui, os conteúdos. E depois de 92, com o evento do Collor, a abertura do mercado, a SUFRAMA, a Zona Franca sofreu um baque, mas se renovou, se recompôs a partir dos processos produtivos básicos, dos PPBs, que se instalou, e aí foi exatamente quando começou a automação. Na minha época, da Sharp do Brasil, eu ajudei a montar uma fábrica com 5 mil trabalhadores para montar placas. Meu Deus. Né? Lá no início dos anos 80, eu chefiei uma linha de produção na Sempre Toshiba que tinha 84 trabalhadores montando placa de TV. No ano passado, em junho do ano passado, eu voltei lá na fábrica nessa mesma linha. Tem 6 trabalhadores, produzindo muito mais, montando muito mais. Onde foi que aumentou, na verdade, o posto de trabalho? Pois então, os novos postos aumentaram nas novas empresas que vieram no ano de 2024 aqui, atraído pelas nossas condições de negócios aqui no Polo Industrial de Além Manaus, das ampliações. E da política implantada pelo presidente Lula. Na verdade, nós devemos a Zona Franca ao presidente Lula. Foi o compromisso do presidente com o Amazonas
e com a Amazônia, que sustentou todas essas reformas, a manutenção da Zona Franca com esses textos maravilhosos para nós na reforma tributária e que assegurou a Zona Franca de Manaus nas condições com esse crescimento, oferecendo mão de obra. A gente precisa reconhecer aqueles que fazem o bem pelo Amazonas. É o caso do presidente Lula. Aumentou a confiança dos investidores? A confiança do investidor. A confiança do investidor e isso resultou exatamente na implantação de novas fábricas aqui no nosso polo industrial de Manaus. Então, com relação à política econômica do governo, a Zona Franca de Manaus obteve sucesso exatamente por causa da política implantada pelo presidente Luiz Inácio. Eu lembro que em 2016 a presidente Dilma assinou o decreto que ampliava os benefícios para as empresas com produtos 100% amazônicos. Sim. Era a Zona Franca Verde, era isso? Zona Franca Verde, ela existe porque os incentivos que são do polo industrial de Manaus para a indústria de transformação, eles são os mesmos para a indústria da Amazônia, okay, considerando que a produção seja de produtos regionais. Okay. Então, qualquer indústria da Amazônia que produza a partir de produtos regionais, ela tem os mesmos incentivos que a indústria de transformação eletrônica, de duas rodas e de informática tem aqui no Polo Industrial de Manaus. Esse é um dado que a gente tem ido. Por esse motivo, é que nós temos, nesse nosso tempo agora, do presidente Lula, percorrido Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, além do interior do Amazonas, disseminando e divulgando exatamente isso. As jornadas que nós fazemos, e já fizemos mais de 3 vezes nesses estados, durante esse ano e meio que a gente está aqui à frente da SUFRAMA, esses 5 estados. A gente está indo para exatamente apresentar isso. Isso resulta no crescimento da economia. Explica assim, bem didaticamente, com o seu talento de professor, que você também teve na sua carreira, quais são os benefícios para quem está no Polo Industrial de Manaus, para quem está nas áreas de livre comércio, Guajará-Mirim, Santana, tem mais uma no Acre? Acre, Rondônia, Roraima. E Roraima. Todos os 4 estados. Explica qual a diferença. Cada empresa que esteja suframada, vou só dar um exemplo, uma empresa que esteja suframada, que eles chamam de CADSUF, que é um cadastro da SUFRAMA, que basta fazer o cadastro da sua empresa lá pelo site, ele já pode adquirir qualquer equipamento, qualquer coisa utilitária para a sua empresa, para a sua indústria, com 30% de incentivo fiscal. Okay. Portanto, se ele ia pagar 100, ele só paga 70. Okay. Se ele tiver que comprar uma picape, uma máquina, um equipamento que seja profissional, ele já pode adquirir. De cara, esse já é um incentivo, tanto para quem está em Manaus, quanto para quem está no interior do estado. Os benefícios tributários são os mesmos? São os mesmos benefícios, contanto que tenha a inscrição na SUFRAMA. Isso elevou de 45 mil para 56 empresas cadastradas. Só essa integração que a gente fez, divulgando institucionalmente nas nossas idas nesses estados. Você tem de cabeça quanto por cento é indústria, quanto por cento é serviço e quanto por cento é... Não, um volume muito grande. É muito grande? Não sei te dizer. Mas eu tenho que chamar os economistas. O serviço, o comércio, aqui, com certeza. porque o comércio, basicamente, nesses estados, é o comércio, porque são as áreas de livre comércio. Então, eles podem importar com todos os incentivos. Aqueles municípios que são abrangidos por essa lei importam com esse incentivo fiscal. E a gente vê aí o volume de emprego criado no comércio desses estados. Um volume muito grande, né? Muito grande, Os números que saíram agora da indústria de duas rodas são impressionantes. Apesar de uma pequena queda na produção, mas há um crescimento no número de vagas e uma projeção para 2025 de 15%, eu acho, de 10% a 15%. É o que eles estão divulgando. Eles estão divulgando isso, não é isso? Quais são os setores principais do polo industrial de Manaus hoje? A informática, em segundo lugar. Continua sendo? Continua sendo o polo de informática e com o fim da Lei de Informática Nacional, que deve ser extinta até em 2019, a tendência é que aumente as empresas aqui no polo industrial de Manaus. Além disso, o polo de duas rodas, que brigando
com o eletroeletrônico, porque o segundo, tradicionalmente, sempre foi o eletroeletrônico. O eletroeletrônico, na verdade, foi sempre o primeiro e foi perdendo força para esses outros produtos. Na verdade, são produtos. Veja bem, eu trabalhei fabricando televisor de cinescópio, aparelho de telefone fixo, videocassete e aparelho 3 em 1. Não tem mais nada disso. Está tudo hoje no telefone celular, os smartphones, né? Então, todos esses equipamentos que a gente fabricava, esses aparelhos, eles passaram a ser no smartphone. Isso é o avanço tecnológico. Por isso, a gente tem trabalhado fortemente para que as empresas do Polo Industrial de Manaus estejam inseridas na indústria 4.0, para que a gente tenha ganho tecnológico, porque é isso que vai nos dar a capacidade de concorrer com a Índia e com o México, principalmente, que são os dois grandes centros produtores que estão crescendo. Nós não podemos perder de vista exatamente esse objetivo de avançarmos tecnologicamente. E isso é possível para nós, porque nós temos aqui uma dádiva, que é a Lei de Informática da Zona Franca. A nossa Lei de Informática permite que esse investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação atinja anualmente a casa de R$ 1,5 bilhão de reais. Então, nós temos que ter cuidado, investigar, acompanhar com lupa esses investimentos para que essa oportunidade não se transforme, mais uma vez, na semente da seringueira, que levaram daqui e nos deixaram na beira do barranco. Me fala um pouquinho desse teu esforço para incentivar esse ecossistema de inteligência, de desenvolvimento, de pesquisa, porque Manaus se ressentia de não ter essa massa pensante e tal. Isso. Me parece que isso está mudando, né? Com esses investimentos, porque veja que é um investimento considerável, é R$ 1,5 bilhão de reais. Sim. Por ano. Nós devemos passar a casa agora em 2025, com o aumento da indústria de informática, e não só ela, também a eletroeletrônico também participa do P&D na medida em que, quando aprova seu projeto, algumas etapas são trocadas por investimento em pesquisa e inovação. Isso nós incentivamos. Agora, o que nós estamos trabalhando muito fortemente é para que os institutos que trabalham esta lei, esses recursos, sejam da nossa região. Pois é. Não só do Amazonas, mas Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. Nós somos todos irmãos. Estamos aqui em cima do Brasil, somos o mesmo povo. E grande parte desses outros estados já foram do Amazonas, eles se largaram posteriormente. Então, o meu trabalho, que sou um índio natural de Manaus, é que a gente possa ter aqui os nossos institutos, com os nossos cientistas, os nossos pensadores, a nossa alta direção pensante. Está conseguindo fazer isso, Bolsonaro? Eu consegui já incentivar muitos institutos a serem criados em toda a região. Em toda a região, porque nós somos só fiscalizadores. A SUFRAMA não define qual vai ser o investimento, onde vai ser feito. Okay. Não, é o instituto que desenvolve o projeto e leva na empresa. E a empresa vai lá e banca aquele projeto. Mas a SUFRAMA fiscaliza. Nós não podemos perder essa oportunidade. Há institutos que vieram de fora para cá, para se instalarem aqui, somente porque aqui está o dinheiro. E nós queremos que os institutos daqui vejam a juventude do Amazonas, a juventude da Amazônia. Vejam o nosso povo e invistam efetivamente neles. E nos produtos. Nós continuamos tendo a nossa floresta inexplorada. Eu cito alguns exemplos com relação a essa massa de inteligência que a gente perde. Eu tenho um colega da década de 80 que abriu uma empresa de inteligência artificial hoje nos Estados Unidos. Certo. Tenho o filho de um amigo, Rômulo, que está na Bélgica desenvolvendo inteligência para turbina de avião. A gente tem perdido nas últimas décadas essas inteligências. Perfeito. Que poderiam muito bem dar esse salto aqui da 4.0 na indústria da Zona Franca. Sem dúvida. Segurar esses talentos. Nós não queremos continuar perdendo, né?
Porque na hora que foi extinta essa lei, ela nos foi assegurada agora pelo presidente Lula, a existência dela até 2073. Sim. Então nós temos os próximos 50 anos a certeza de que teremos esse recurso. Então isso faz com que a gente trabalhe fortemente para desenvolver, para não deixar mais que nossos talentos saiam do Amazonas, mas ao contrário disso, eles possam ter condição, e a pesquisa, a ciência, ela requer muito investimento. Então a gente quer descobrir a solução para a saúde do mundo inteiro a partir da nossa floresta, a partir daquilo que há 10 mil anos os índios já empiricamente descobriram, mas que a gente ainda não pôde industrializar, não é? O danado do índio ficava olhando o porco do mato brigar, se ferir e depois se esfregar num pé de pau. E o índio disse sair sara, né? A ferida. O que é? A andiroba, né? Andiroba, que todos usam. No meu tempo de menino não tinha farmácia lá no morro, todos os medicamentos eram regionais. Quando chegou a farmácia do seu Odilon, eu até já me entendia por gente quando chegou. Imagina só, a farmácia do seu Odilon, lá no Morro da Liberdade. Mas a minha infância foi rezando na rezadeira e no remédio caseiro, que o índio fez essa pesquisa para a gente, ele foi nosso cientista. Então, isso a gente ainda não conseguiu industrializar. Isso a gente precisa fazer, porque os ingleses fizeram isso há mais de 100 anos. Eles levaram a semente da seringueira, plantaram na Malásia, cujo clima era igual ao nosso, uma do lado da outra, industrializaram e entregaram o produto lá na Europa muito mais barato. E depois São Paulo fez a mesma coisa. Exatamente. Então. E continua dominando esse mercado. E isso continua sendo feito. Já levaram o nosso tambaqui para a China, já fizeram um monte de coisa. Então a gente precisa cuidar da gente. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós que somos daqui precisamos olhar para o nosso Já povo. que você abriu esse assunto, que eu tinha guardado para o segundo momento, mas tem que aproveitar a deixa. O CBA, ele foi concebido ainda no governo Fernando Henrique, Sim. com direito a multinacional, a dinheiro internacional e tudo mais, para desenvolver esse grande potencial da nossa biodiversidade, fazer uma zona franca amazônica. Perfeito. Né? É. E como é que está esse esforço, Bosco? Como é que fim tomou, que rumo tomou o CBA? O que te leva a crer de que a gente vai desenvolver a Zona Franca, que o professor Nobre chama de Amazônia 4.0? Quando a Amazônia começar a desenvolver seus produtos, ela fica independente de tudo. Pois então, durante 20 anos ela ficou vinculada à SUFRAMA. Só que o CBA, que era o Centro de Biotecnologia, criado pelo presidente Fernando Henrique, há 20 anos atrás, com a chegada do presidente Lula, com a nossa chegada aqui na SUFRAMA, o presidente deu autonomia para o CBA, ele se desvinculou da SUFRAMA, porque a SUFRAMA não podia fazer investimentos, que ela não é o órgão, não era esse o objetivo. Então fazia um convênio com outros institutos para poder, a partir desse convênio, manter o prédio lá funcionando. A partir de 2023, com a autonomia do CBA, que aí transformou-se em centro de bionegócios da Amazônia, da Amazonas, ele passou a cobrir todos esses 5 estados, da Amazônia Ocidental mais o Amapá, e também ter liberdade para, com a sua diretoria, fazer os investimentos de pesquisa. O que está faltando ainda para o CBA disparar de vez? Os recursos que deverão ser inseridos a partir de 2025 com o novo orçamento do governo federal e participante da lei de informática. Um percentual da lei de informática 5%. Irá para o CBA, será 5%, mas de princípio serão 0,2%. Tá. Parte dele, de dentro dos 5%, para poder ele devagar, mas é um volume considerável de recursos que ele poderá contratar profissionais, trazer cientistas de fora, exatamente para a gente dar a nossa colaboração. O que acontece agora? O que é o novo CBA? Tudo o que for pesquisado lá dentro do CBA tem que gerar negócio, renda,
tem que gerar negócio, tem que gerar um produto para ir para a prateleira que seja industrializado. Está condicionado. Já todo produto. Já há, por exemplo, durante esse período, vou dar um exemplo claro aqui. A fibra do curauá, que é o abacaxi do mato, né? Ele foi desenvolvido lá, a pesquisa chegou ao final. Então ele produz uma fibra que é a coroa do abacaxi do mato, que a gente aqui nessa região do Japim tinha bastante abacaxi do mato, e a mãe da gente dizia: não come isso que isso é venenoso. E aí, mas ele tem uma coroa maior do que o abacaxi natural. O CBA conseguiu a conclusão dessa pesquisa, do resultado dessa fibra, que vai ser inserida na indústria do termoplástico. Então serve para a indústria automobilística, para os painéis, para forro e ele já está sendo processado. Já há uma empresa do distrito que já comandou o plantio lá no Novo Remanso, que vai comprar toda a produção para trazer para cá, para poder gerar emprego e renda. Então, tudo aquilo que for objeto de pesquisa no CBA precisa virar um negócio para poder gerar emprego e renda para o nosso povo. O professor Zé Nobre, ele disse que no dia que a gente explorar o potencial total do açaí, a gente ganha uma nova indústria Honda, só para abastecer parte do planeta. Sim. Né? Sim. Mas o açaí já tomou o mundo, né? Ele foi muito consumido como energético, né? O nosso açaí aqui de determinada região, Anuri, Anamã, Beruri, Codajás, eu sei que esse açaí aí, ele é um desperdício se for consumido como energético, como a gente consome, porque ele é muito melhor, ele é mais pastoso, ele é melhor para os cosméticos, para a indústria de cosméticos, né? Isso já é resultado de uma pesquisa que eu vi no CBA. Eu vi no CBA o resultado dessas pesquisas. Então, nós estamos aqui a um passo de iniciar este processamento. Qual é o problema que a gente ainda tem? O problema de infraestrutura, né? O governo precisa efetivamente participar da melhoria dos portos, de instalar portos no interior do estado, nessas áreas em que a gente possa pelo menos embarcar e desembarcar um container. Porque no Amazonas todo, acho que 3 municípios somente têm a capacidade de embarque e desembarque de um container. Então a gente não pode falar de desenvolver o interior sem ter essa condição mínima, sem ter um incentivo para navegação rápida, para que a gente possa, se não processar, industrializar lá mesmo, trazer para Manaus já medianamente processado, para chegar aqui e a gente ter ganhos econômicos para a população de uma forma geral. Quanto existe hoje, qual o tamanho do nosso polo de bioindústria? Aqui na nossa região, muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Nós estamos incentivando o IDESAN, é um programa prioritário, que nós já fizemos 2 exposições aqui. Existem coisas que foram desenvolvidas a partir desse incentivo da lei de informática. O IDESAN é o instituto, que é o programa prioritário, que cuida exatamente de incentivar aqueles pesquisadores. Por exemplo, a gente avançou muito na questão do couro do peixe, que é uma coisa que, indo ao curtume, ele fabrica e... Só para você ter ideia, uma manta do couro de pirarucu, que aqui sai aos milhares todo ano, ela sai daqui, vai ser curtida... pago lá hoje seria pago em torno de R$250 lá no frigorífico. Ela segue daqui para ser processada no Rio Grande do Sul, volta para cá, aí sai custando lá R$600, que é o valor que eles cobram, é vendida a $1.200 para a Europa. 1.200? Ela descolorida. E um casaco de uma grande marca vende por $13 mil. Porque o pirarucu não tem aba na costa, então ele é uma manta inteira. Os outros peixes, eles todos têm uma aba na costa e ele acaba, não fica, gera um buraco no couro. Então é uma coisa que, se você pesquisar bolsas, sapatos,
e jaquetas. Na internet você vai ver a base de couro de pirarucu, você vai ver as grandes marcas francesas e italianas já processando isso que é nosso. Então isso pode ser feito aqui. Entendi. Essa passagem é que a gente precisa incentivar. Então isso tem a ver com uma pregação diária especial, e é isso que a gente tem feito aqui na Suframa, uma pregação diária nas indústrias, com os CEOs das indústrias, com as diretorias, com os donos das indústrias, que se interessaram muito em voltar para visitar a gente aqui, e a gente vai na fábrica. Gerou um ciclo muito positivo de modus operandi que a gente fez aqui, Cristóvão, que a gente já visitou mais de 100 fábricas. A diretoria da Suframa, mais de 100. Em média, esse ano nós faremos em média 3 visitas por semana a cada fábrica, de todos os segmentos, de todos os subsetores, de todo tamanho. A gente vai tanto na grande quanto na pequenininha que está começando. Ouve o diretor, ouve o proprietário, mostra que as portas da Suframa, neste governo do presidente Lula, estão extremamente abertas, escancaradas para atendê-los e, dentro da lei, ajudá-los. Isso resultou nesse crescimento. O professor José Laredo, que é um dos maiores especialistas em Zona Franca, tem livros e tudo mais, ele diz que a Zona Franca cresce quase que exponencialmente, de tempos em tempos, pela boa natureza que ela tem e pela autopropaganda que ela tem. Ele diz que o governo, ou a Suframa, ou os governos, tanto local quanto estadual, poderiam ajudar mais e a Zona Franca ser maior do que é. Esse esforço tem sido feito, superintendente? Nós tivemos um problema, 4 anos muito difíceis, que foram os anos do governo passado, do governo federal. Eu tive a oportunidade, pela bondade do povo, de servir em Brasília como deputado federal. E eu vivi por dentro aquela tribulação, aquelas dificuldades e a intenção que aquele governo tinha de fechar as nossas fábricas. Se você for no PPA, que é o Programa Plurianual, está aberto aí no portal da transparência, você vai ver que naqueles anos o orçamento da Suframa foi diminuindo. Eles foram cortando o orçamento da Suframa. Com a arrecadação própria? A arrecadação própria sempre vai para Brasília. O orçamento de sobrevivência da Suframa foi diminuindo. Não houve renovação dos quadros, e são belíssimos os quadros de administradores, economistas da Suframa aqui, são CDF, são muito excelentes. E não houve essa renovação, então houve uma pressão muito grande para que a Suframa deixasse de existir, a Zona Franca deixasse de existir. Isso é público e notório. Eles eram contra os incentivos fiscais, achavam que a Zona Franca era um mal para o Brasil, incentivaram a importação, isso está aí, todo mundo pode verificar, e em 2022 golpearam com o fim do IPI, que a gente teve que entrar no Supremo Tribunal Federal. Eu tive a graça de ser autor da ação com o meu partido na época do Solidariedade, e a gente garantiu a manutenção da Zona Franca. Era fevereiro, foi na véspera do Carnaval, nas vésperas de um feriado. Direito constitucional. E nós fomos para cima para garantir o nosso direito constitucional. Conseguimos assegurar, e aí foram anos difíceis. E esses percalços que foram atrasando um pouco o nosso desenvolvimento. Nós crescemos muito esses 2 anos, vamos crescer muito mais. As perspectivas para 2025 são fabulosas. Dá para perceber aqui, pelas conversas que eu tive com muitos empresários, muitos investidores que já estão aqui e outros que nos visitaram aqui na Suframa, que ficaram aguardando a regulamentação. Porque 2023 foi a PEC, 2024 foi a regulamentação. Deu aquela trabalheira toda, não podemos deixar de lembrar sempre a atuação do senador Omar Aziz na condução da nossa bancada. O relatório técnico do senador Eduardo Braga, que foi fantástico. Nossos deputados federais, a atuação de todos eles. A bancada, né? A bancada como um todo atuou como gigantes lá e nos assegurou os próximos 50 anos. Nós temos vantagens aqui que são sem medida. Não será sem luta a manutenção disso.
Isso não acabou, não será sem luta. O tempo inteiro nós continuaremos. O senhor, os senadores, nossa bancada de senadores e o senhor também, junto com a bancada lá da Câmara, deram uma aula assim, didática para o Brasil do quanto a SUFRAMA isenta, de quanto ela arrecada, comparando com, por exemplo, a indústria automobilística lá do Sudeste. Sim, é verdade. É quase uma gota diante do que eles isentam lá. E o agro. E o agro também. Também. Então, a perseguição aqui é uma coisa desnaturada, porque nós temos aqui nosso trabalho, a existência do polo, nos garante a manutenção da floresta, que é o grande debate do mundo hoje, é exatamente isso. Nós temos a certeza que em 6 anos, dentro dos próximos 6 anos, repare bem o que eu estou dizendo, nós estamos incentivando as indústrias do Polo Industrial de Manaus a divulgarem no mundo inteiro a nossa garça, nosso símbolo, escrito embaixo, visite a Amazônia, embaixo diga, compre um produto da Amazônia, compre um produto da Zona Franca que salve o planeta. É isso que nós vamos passar para o mundo inteiro, Nova York, Londres, Tóquio, onde quer que tenha vai gente, ter nós vamos bala na isso. agulha, vai ter orçamento para fazer isso? As empresas o farão. Elas vão vender mais. Porque de fato, o aparelho que a gente vai fabricar aqui, ele tem um valor agregado direto. Sim. Cada empresa. E eu tenho conversado isso com eles. Sim. Eles brilham os olhos quando, de fato, eles veem isso, ouvem isso da gente, da nossa intenção de fazer. Porque é sempre quem está à frente da repartição e da política pública que dá o norte dela. Ela serve exatamente para isso. A direção dá o norte. E o norte da gente é exatamente avançar o mundo a partir desse valor agregado. Okay. Todos querem diminuir a emissão de carbono, então ajuda nós, compra o nosso produto. É isso que a gente vai levar para o mundo inteiro. Compra um aparelho produzido na Zona Franca de Manaus e ajude a salvar o planeta. Acho que isso aí vai ser uma tacada maravilhosa. Além desse marketing externo, que é fundamental, né, para manter politicamente o modelo, tem também o marketing interno, a população saber o que tem nas mãos. O que o senhor tem feito para dar essa aula, como professor que o senhor é? Olha só, nós temos um programa nas universidades, SUFRAMA nas escolas, e também a visitação nas fábricas, de grupos de estudantes. Leva. E eu li hoje, o governo do Estado sancionou uma lei que insere esse nosso programa nas escolas do Estado, no currículo escolar. Eu li hoje, me passaram hoje, achei fantástico, porque são essas iniciativas exatamente que vão dar consciência do quanto é importante para nós a existência do Polo Industrial de Manaus, da nossa Zona Franca. Quem viveu como eu nos anos 60, antes disso daqui, já tinha idade para saber. Meu pai teve que ser regatão, porque não tinha atividade econômica nenhuma em Manaus. Não tinha nada em Manaus. Manaus tinha 300 mil habitantes. E nós ficamos 50 anos esperando alguma coisa acontecer. O deputado Francisco Pereira, o Pereirinha, foi quem, em 50, teve a ideia de fazer um Porto Franco. Depois, o presidente Juscelino, em 57, sancionou essa lei que criou a Zona Franca, num outro modelo. E 10 anos depois, só em 67, é que o então presidente Castelo Branco instalou esse modelo que a gente tem hoje aqui, que a gente tem que trabalhar por ele. Então, aquelas dificuldades que existiram para o nosso povo, quem quis estudar teve que sair daqui para a Bahia, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Pernambuco. Sim. As famílias mais abastadas do comércio mandavam seus filhos estudar lá fora. Sim. E o resto era esperar para 3 meses, quebrar castanha aqui, ou então regatear, ir para o interior, viver da pesca, do couro de jacaré, do ovo de tracajá.
Hoje nós temos quase 2 dúzias de universidades Sim. e faculdades aqui. Até os anos 80 nós tínhamos só uma. Só a UA, à época, e a UTAM, que era um instituto tecnológico, não formava nem engenheiro, né? Formava tecnólogos. A partir de 88 a gente começou a teve primeiro a Universidade Newton Lins e depois... Hoje a gente tem, fantasticamente, quase 30 universidades aqui instaladas. A capacidade da nossa mão de obra é invejável. Nós temos 57 anos de existência com a Suframa e nós temos uma das cidades industriais mais preparadas do mundo. Então, hoje, aqui em Manaus, se o investidor chegar aqui e você quer montar uma fábrica, vá ali e alugue aquele galpão. Quanto você tem que funcionar? Quero funcionar daqui a 4 meses. Ele vai funcionar a sua fábrica em 4 meses. Com gente? Com gente, com pessoas preparadas, com todos os profissionais, com diretores formados aqui, com gente capacitada daqui, da nossa região. Esse é um handicap que a gente tem que é fantástico. Deixa eu pegar esse gancho também. Eu sou dos anos 80, em que havia ali junto à Secomis um teatro. Havia na lei incentivo à publicação literária, e inclusive eu acho que até esporte também. Sim. O esporte já tomou por suas próprias pernas, já consegue andar hoje com as SAFs. Mas a ideia da literária e cultural, eu acho que a Suframa está devendo. Não que o recurso da Suframa passou a ser contingenciado no governo FHC. A Suframa arrecada taxas de todos os produtos que ingressam aqui. Ela cobra a taxa. A arrecadação da Suframa, se tivesse ficado aqui no ano passado, seria em torno de 400 milhões. Só que ela vai hoje todo para o Tesouro, a partir daquela medida que contingenciou, segurou, e aí passou a escassear exatamente esses investimentos. O Secomis deixou de existir, hoje ele é uma ocupação, sem vínculo com a Suframa, que está com questões na Justiça Federal. Estamos olhando para a situação daquelas pessoas que estão lá há 30 anos, que a gente tem que resolver, mas iremos cumprir a lei, conforme a Justiça Federal nos determinar. E estamos tentando restaurar para que este recurso volte a ser da Suframa. O trabalho da nossa bancada, do senador Omar, do senador Eduardo, dos nossos senadores e deputados, são para que esse recurso volte para cá, para que a gente possa voltar a fazer convênios com os municípios, não só do Amazonas, mas de toda a Amazônia coberta pela Suframa. E a gente poder levar em todos os setores esse tipo de iniciativa. Cuidar da nossa juventude a partir de programas baratíssimos de cultura, custam muito pouco, mas que lá para aquelas comunidades mais afastadas são muito caros, eles são caros no sentido de valorosos, né? São projetos e programas muito importantes que a gente tem prontinho aqui. Eu, como sou do ramo, tenho uma certa facilidade para colocar isso na pauta da Suframa. O tempo urge, nós conseguimos montar aqui uma diretoria, uma alta direção, com sua grande maioria de meninos daqui, dos jovens que são servidores da Suframa, para que eles possam ser aculturados nessa relação mais próxima com o investidor, em valorar o investidor, valorizar o investidor, mostrar que o investidor da Zona Franca é o mais importante, que os pais da Zona Franca foram o seu Eugênio Staub, o seu Afonso Renel, o seu Matias Macchilini. Esses foram aqueles desbravadores que vieram para cá montar a indústria da Zona Franca quando sequer havia voo direto para Manaus. Tinha que ir a São Paulo, Belém, depois para Manaus. Superintendente, eu sou da época da Beta. Eu morava do lado da Beta, que foi a empresa número 1. A primeira empresa. Lá ali na Adrianópolis. Na Adrianópolis, não é isso? O local. Quando é que vai sair o Museu da Suframa? Nós estamos trabalhando isso. Tem um projeto da Prefeitura, inclusive, para que nesse canteiro central aqui seja feito. E a última conversa que eu tive com o prefeito, o atual prefeito de Manaus, o prefeito Davi, foi exatamente com relação a recursos para fazer. Mas é importante nós mantermos viva a história. O Secomis, na verdade, foi... Era isso? Ele tinha essa função, ele era... Centro de exposição. Era uma exposição dos nossos produtos, né? Podia se adquirir, e depois, infelizmente, foi extinto.
Ok, falamos do princípio, o comércio, da indústria que virou essa mega indústria aqui na América Latina. E para a gente encerrar, bora falar um pouquinho do Distrito Agropecuário. Eu tenho visto que o senhor tem se movimentado. Esse é o grande desafio. O senhor tem se movimentado ultimamente. Esse é o grande desafio. O Distrito Agropecuário da Suframa no Rio Preto da Eva, no ano de 2000. Ano passado nós reinstalamos o posto da Suframa no Rio Preto da Eva para poder facilitar o acesso à regularização fundiária daqueles que estão no local há muito tempo e que podem acessar essa documentação com relação à lei, porque imagina o caboclo que está lá no ramal, numa ZF daquela, se deslocar para Manaus, como acontecia, chegar aqui na Suframa e não ser atendido. Nossa, então a gente foi aonde estava o problema. E nós vamos enfrentar agora, fizemos recentemente uma reunião aqui, semana passada, com o Ministério Público Federal, para que nós possamos fazer um comitê, para que todos juntos possamos dar solução para alguns problemas que se arrastam há mais de 40 anos. Opa! O Distrito Agropecuário da Suframa é para produzir, quer seja por grandes empresas, como existem empresas que produzem muito lá, são plantações maravilhosas, aculturadas e desenvolvidas já para a região, com a ajuda da Embrapa, durante esses anos. E existe a agricultura familiar. Tem a família que está lá produzindo, que nós precisamos regularizar. Que abasteceria a mega capital. Na verdade, nós estamos lá com o projeto aprovado, terreno pronto, junto com a prefeitura, para construir lá o distrito de agroindústria, lá no Rio Preto da Eva. Okay. O que nós queremos é que a laranja de lá gere suco, ao invés de ser vendida em saco. Nós queremos gerar emprego lá no Rio Preto da Eva a partir das agroindústrias lá mesmo, café, açaí, que tem bastante, peixe, cobertura de peixe lá é muito grande e a gente precisa estar atento e trabalhando com relação a isso. Esse é o grande objetivo de 2025, porque os outros a gente sabe que vamos atingir o crescimento, o aumento da capacidade de produção, o avanço tecnológico. Mas nós colocamos aqui no nosso objetivo para 2025 a regularização fundiária das terras da Suframa. Esse é um grande nó, né? Talvez o maior de todos, né? Talvez seja o grande problema hoje da Suframa. Ministério Público, todo mundo está de acordo? Nós iniciamos uma boa conversa. Eles ficaram muito bem impressionados com o que viram, com a disposição da direção da Suframa em fazer. E também nós fomos juntos, nós fomos mostrar para eles, queremos que vocês digam o que vocês querem ver. Mostramos aqui as invasões do Distrito 2, que infelizmente permitiram nos anos passados, e também mostramos algumas coisas conflituosas lá no Distrito do Rio Preto da Eva. Em 2001, 2002, quando eu trabalhava lá no IBAMA, teve o maior produtor mundial de bacalhau interessado em fazer uma indústria aqui. Atrás do nosso pirarucu e coisa e tal. Fizeram um relatório que eu fiquei impressionado com o tamanho do relatório. Eles falaram, a gente consegue, a gente monta geradores de energia, a gente traz tudo, mas como é que cria esse peixe mesmo? Aí eles tinham que patrocinar pesquisa e desenvolvimento científico para estudar o peixe. Olha só, hoje a gente já teria condição de atrair esse tipo de investidor? Com certeza nós temos, e nós temos uma produção muito grande nos lagos já reservados para fazer exatamente esse manuseio, né? Os lagos que existem no Alto Solimões têm uma capacidade, o município de Tonantins tem uma capacidade de retirar 12 mil pirarucus adultos por ano, e só tira 2. Que abastece também o Sudeste? Não, só tira 2 mil. Por quê? Porque a gente vê, tem pirarucu adulto no... E o adulto não deixa o pequeno crescer, então ele tem que ser retirado, que é para poder produzir mais. Cientificamente isso já está efetivamente provado. Acho que todas essas pesquisas já foram feitas nesses 20 anos que você se refere. Para a gente encerrar, o que uma mega indústria, um polo industrial como esse, tem contribuído para o desequilíbrio econômico, social das pessoas que moram nessa mega cidade no coração da Amazônia? Nós saímos em 1970 de 350 mil habitantes, chegamos hoje aqui com 2,5 milhões.
Nós somos a cidade mais cosmopolita do norte do Brasil. Nós recebemos aqui em Manaus todos os irmãos brasileiros e latinos, de todo canto, todo dia. Todo dia chega gente. O volume de ocupação, culturalmente, seguiu sendo um volume equivocado. Os bairros vão surgindo sem a infraestrutura necessária, cada vez mais espraiado, exigindo dos governos estadual e municipal os equipamentos de saúde, educação, segurança, cada vez encarecendo mais. Nós não verticalizamos nossa cidade, nós permitimos o espraiamento. Isso precisa ser cessado. São os novos desafios. São os desafios de todos. Não é só da SUFRAMA, mas a grande contribuição da SUFRAMA foi exatamente a de trazer vida para essa parte do Brasil. Trazer o recurso financeiro, trazer a atividade econômica de volta, oportunizar a nossa juventude, formar doutores, formar professores, formar gente com cultura no nível elevado, no andar de cima. E a gente tem que continuar perseguindo exatamente isso, o crescimento cada vez maior. A perseguição ao desenvolvimento tecnológico e o olhar para a nossa mocidade, para a nossa juventude, para o futuro do nosso povo. Superintendente Bosco Saraiva, obrigadíssimo pelo seu tempo, pelas informações, sucesso. Eu que agradeço. E é isso. O nosso podcast Voz da Cidade e o portal Cultura Norte veio visitar hoje aqui o superintendente Bosco Saraiva. Tem 4 décadas aí simplesmente dedicadas à Zona Franca, ao Legislativo e ao Executivo, e retorna agora, né, para fechar esse ciclo aqui especialista na Zona Franca de Manaus. Semana que vem a gente volta com outro convidado muito especial. Obrigado pela audiência e interage aí com a gente, tá bom?